Olá, com mais um programa Muito Prazer no Ar. E hoje recebo Gina Samanta Oliva, prof de artes e mãe de adolescente. Hoje vamos estar falando sobre a sexualidade na escola. Um gancho que ficou do programa com a psicóloga Mara. E estamos retornando às aulas, né, Gina? Sim. E temos encontrado assim bastante tabus, preconceitos ainda em abordar esse assunto na escola que é tão importante. Boa noite Andréia. Com certeza, sexualidade, eu dou aula, né, de 6º a 9º e por mais que os pais não queiram aceitar, é nessa faixa etária que eles começam a despertar para a sexualidade. Certo? E muitos alunos me questionam por que não tem a educação sexual na escola. Gente, educação sexual não é ensinar a ter relações. É justamente ao contrário, é para prevenir que não tenha relações indesejadas, né? É conhecer o próprio corpo, é saber que ninguém pode tocar no seu corpo se o adolescente não desejar, né? Eu mesma com o meu filho, desde pequeno, dizia para ele, não, só eu posso tocar no teu corpo, só eu posso tocar no teu corpo, e se tu deixar. Tem momentos, né, ali do banho. Do banho, exatamente. O ano passado ele teve que fazer uma cirurgia, aí eu ajudei ele, mas depois que ele começou a fazer o curativo sozinho, mãe, eu não quero mais tua ajuda. Ok, respeito, porque ele sabe, né, que se ele, assim como ele não pode tocar no corpo de ninguém, se a pessoa não deixar. O meu filho está entrando na adolescência, né? Sim. E sim, nós mães sabemos que é complicado ver que nosso filho está crescendo, né? A gente tem as barreiras, né? Tem as barreiras, tem os tabus muito grandes também, infelizmente com essa ideia de que educação sexual ela tem que ser aprendida em casa, não na escola. E, na verdade, o correto é os dois juntos. Né? Essa orientação ser com os dois juntos, com os pais, com os professores e com as crianças, né? Buscando ali o que eles buscam, o que eles têm necessidade naquele momento também. Não passar informação a mais, né? Mas estar orientando. E a gente estuda em biologia, então, né, o corpo humano, ali um pouco da sexualidade, mas é muito superficial. Não fala de sentimentos, sobre relacionamento, né, sobre, vamos dizer, autoaceitação também. O autoconhecimento, né, Gina, do toque, do aprender a conhecer o seu corpo, respeitando também, né, os seus limites. E a gente vê muito que há abuso sexual e às vezes o adolescente não está sabendo que está sofrendo o abuso, que às vezes é o toque indevido. Com certeza. Eu mesma, falando agora em dados, né, Andréia, numa pesquisa do Fórum de Segurança Pública brasileiro, junto com o Unicef, eles catalogaram dados de 2017 a 2020. E foi exposto, então, em outubro do ano passado. Aconteceram, nesse período, cerca de 180 mil abusos sexuais em crianças e adolescentes. É 45, muito grande o número. Mais ou menos 45 mil por ano. Deste número, 86% era de meninas e 14% de meninos. E também, 86% aconteciam com pessoas próximas à família. Conhecidos. Isso é muito importante. E algo que me apavorou mais ainda é que 81% eram de adolescentes até 14 anos e 35% de crianças até 10. Crianças de 2, 3, 4 anos sendo estupradas e infelizmente mortas também, sabe? E daí, a gente tem muito daquilo assim de criança pequena tá conhecendo uma pessoa, né, um amigo, vai lá e dá um abraço, vai lá e dá um beijo, e a criança não quer e a gente insiste. Não,
Quando meu filho era pequeno, eu li um artigo sobre e fiquei pensando sobre isso. Gente, não obriguem a criança a abraço, beijo em pessoas que elas não conhecem. Se nós mesmos falando, não fale com estranhos, como é que tu vai deixar o teu filho abraçar uma pessoa? Ok, é meu conhecido, mas não é conhecido dele, né? Então assim, aí quando a criança se sentir confortável, ela vai, segura, ela vai dar um abraço, dar um oi, dar um beijo no tio, na tia, por mais que seja parente. Como os dados falaram, né? 86% foi de pessoas próximas, parentes. Infelizmente, muitos pais também cometem, né? A gente sabe, todo dia tá na mídia. E às vezes essas crianças buscam na escola com o professor que ela tenha mais afinidade. Sim. Né? Então, se tiver esse assunto dentro da escola, tu que trabalha com artes, nós estávamos conversando com a Mara a respeito de teatros, né, fantoches, e abordar isso de uma forma sutil, mas educando sexualmente a criança. Ela se descobrindo, ela sabendo que tem que ter um relacionamento, tem que ter um sentimento, um respeito de não me toque. Claro, e gente, isso de acordo com cada faixa etária. Eu não vou explicar para uma criança de 8 anos, do segundo ano, a mesma coisa que eu vou explicar para uma criança do 8º ano, né? É incompatível isso. E como meu filho está no 6º, né? Passou para o 7º, então, e eu estou justamente nessa faixa etária, eu digo, eu vou explicar para vocês, se algum aluno me pergunta, como eu explico para o meu filho. Que é de uma maneira que ele vai entender, né? E não algo agressivo, nem vulgar, né? E nem vulgar, e que mate a curiosidade dele, mas que ele não precise procurar na internet, porque aí está o perigo. Se for para a internet, aí vai ver coisas, a gente sabe, horríveis para essas faixas etárias. Né? E muitos pais falam não. Educação sexual incorreta. Totalmente incorreta. Aí muitos pais dizem... Sem sentimentos, sem carisma. Não, sem nada. Sem né? afinidade. Muitos pais perguntam, muitos pais fazem assim, tu não tem que saber disso agora. Tu não tem que saber. Ok, mas aí vai lá... Vai saber. A menina, por exemplo, perde a virgindade com 13 anos, tem vergonha de falar para a mãe, tem vergonha de falar para o pai, tem vergonha de falar para qualquer... Quando vem engravida. Né? E uma coisa, André, muito importante, eu como mãe, como prof, sempre digo, meninas menstruaram, vão para o ginecologista. A gente tem, alguns pais também têm essa concepção, não, ginecologista só precisa tomar um anticoncepcional, ou você precisa, né, o medo de gravidez. Não, gente, é pro corpo da menina, assim como o menino, né? O meu filho ano passado começou a ir no urologista, para saber se está tudo bem com o corpo dele, porque muitas vezes a gente não sabe se tem alguma coisinha errada ou não somos mulheres, né? O Nino, enfim, eu não queria agora mania de falar o nome, o meu filho, ele tinha dúvidas que eu não pude sanar, então ele perguntou para o médico. Ele se sentiu mais confortável. Ele se sentiu mais confortável, porque o primo mais velho foi, então ele falou, mãe, também quero ir. Sentiu mais confortável. Ok. Aí eu perguntei, o que tu conversou? Mãe, conversei algumas coisas. No momento que ele quiser me falar, ele vai me falar. Porque a nossa relação é de confiança. Eu preciso que ele me fale as coisas para que eu possa auxiliá-lo. E gostaria que isso fosse com todos os meus alunos, com todos os adolescentes. E infelizmente eu sei que é com uma porcentagem muito pequena. Porque muitos vêm com eles ficam fazendo essas brincadeiras e ficam perguntando, né? E aí? Né? E Gina, tem pesquisas que mostram que as crianças que têm a orientação sexual, elas começam mais tarde o ato sexual. Porque daí elas têm noção do que é o ato sexual. Sim. Né? Até onde pode ir o namorico na escola. Sim. Né? Às vezes os pais também deviam se aproximar da escola. A psicóloga Amara von Miller,
Ela também disse que procura escolas tentando passar esse conhecimento, fazendo grupos, ajudas e não encontra. Os pais, infelizmente, eles têm isso, né, parece que é um bloqueio, assim, que esquece que foram adolescentes. Que passaram por isso, né? Com certeza. E que também não receberam informação, então talvez por isso a dificuldade em passar. Né? Não, sem dúvida nenhuma. E daí quando a gente vai conversar alguma coisa, que nem eu tive uma colega de ciências que foi tratar o corpo humano e recebeu um texto de um pai falando que não podia fazer aquilo. Mas só um pouquinho. Né? Estamos em ciência, aula de ciência. E é para conhecer o corpo, né? Recebeu um pai que não pode. Como assim, gente? Então quer dizer que o teu filho lá de 8, 9 anos vai conversar contigo, que se sentiu desconfortável com um abraço de alguém e tu, mas é uma boa pessoa. A gente vê tantos casos, né? Na mídia. Reprime, né? A criança dizendo, para de falar bobagem. Não, isso é... O menino. E outro índice também, né, Gina? A gente pensa que o abuso é só com meninas. Não. E como tu falou, a porcentagem de meninos que passam por abuso, e eu acho que eles têm mais inibição ainda de relatar do que a menina. E esses dados que eu trouxe, Andréia, foram de casos que foram registrados. Então, os que não foram registrados é muito maior, né? Então, assim, o meu grande medo é que, além do abuso sexual, tem as doenças, né? Sexualmente transmissíveis. E daí o menino vai lá e não sabe, e daí não se previne, além da gravidez. Não sabe usar um preservativo, porque não foi passado para ele. Claro, além da gravidez, né? Porque gravidez, a gente sabe. Gente, filho, no meu caso, é uma bênção. Só que a gente sabe que, vamos ser realistas, né, André? Tu também é mãe. Com certeza. Atrapalha um pouco. De 14, 15 anos. Vai atrapalhar, sim, aquela vida, né, que poderia ter naquele momento. Vai ter que parar um pouco. Tem gente que não precisa parar com os estudos, mas muitas vezes a menina para com os estudos. A menina que é mãe, sim. A menina que é mãe, maioria para com os estudos, vai começar só depois, né? Então, assim, cuidado, diálogo, a palavra fundamental é diálogo com os pais. Infelizmente, os pais não têm vergonha, né? Porque é um tabu na nossa sociedade. Na sociedade é um tabu enorme. E é algo que acontece, que vai acontecer, que é natural, né? Vindo pra cá, eu tava pensando, tem aqueles casos também de o adolescente quer se preservar só depois do casamento. Tranquilo, só que esse adolescente também tem que ter essa conversa, porque aí não vai saber, a menina, mas vai ter dor, não vai ficar tensa, vai ter dor, não vai ter dor, o menino vai ter jeito, não vai ter jeito, né? No caso, o marido e esposa. Então, assim, minha opinião, como mãe, principalmente como mãe, como professora, que sim, deveria ter educação sexual na escola. De acordo com cada faixa etária. Exatamente. O material que seria apresentado seria de acordo para cada faixa etária. Claro. Nada além. A educação sexual não irá induzir ao ato sexual. Não, como eu falei no início, ao contrário, né? É prevenir atos indesejáveis. Né? Exatamente. E eu digo isso, gente, porque eu estou em sala de aula. Muitas vezes os pais estão trabalhando o dia todo, não sabem. Em casa sozinha. As crianças estão em casa sozinha, ou em casa tem umas atitudes e no meio dos colegas tem outra. Começa a ficar agressiva. Muitas vezes a gente chama os pais, mas meu filho não é assim. Gente, em casa eles são umas coisas, num grupo de amigos eles são outras. Sim, eu eduquei meu filho a não falar palavras de baixo calão. Mas eu sei, porque eu já ouvi ele no meio dos amigos falando. Né? Perto de mim ele não fala porque ele sabe que eu não gosto. Mas com os amigos ele vai falar. Então, então eu vou prender meu filho em casa. Não, gente. Sociedade, eles têm que socializar e eles têm que
ter respeito. Aprender a respeitar. Aprender a respeitar eles, primeiramente, né? No caso, as meninas respeitar o seu corpo e respeitar os meninos e os meninos também. Principalmente respeitar as meninas, né? Para te ter a noção como a minha relação com meu filho, graças a Deus, é de confiança, ele me conta as coisas. Sim. E o ano passado ele falou, mãe, eu quero dar um beijo nela. Meu coração de mãe fez assim, né? Claro. Sim. Só que com Dá aquele friozinho na barriga. Óbvio, né? Óbvio. Mas ele falou, mãe, mas eu vou esperar o tempo dela. Eu não vou forçar ela. Respeitou ela. Claro. E aquilo me deu uma alegria, assim. Eu falei, um orgulho. Estou criando. Passando valores, né? Estou criando um homem respeitador. Ponto, pra mim. E ele me conta, ele não tem... Claro, alguma outra coisa ele deve, né? Mas a gente vai conversando, a gente vai... A gente tem aquele jeitinho. Pelas beiradas ali, é só não chegar assim, e aí? Né? Não tem essa coisa. Mas vai comendo pelas beiradas. E não falar, não, isso é errado. Não, porque reprime. Aí quando reprime não vai mais falar nada, não vai mais pedir ajuda, né? E aí a relação entre os pais complica bastante. A gente fez um programa também com a psicóloga Milena, que falou que existe um médico especialista, né, nessa área de adolescentes. Não tem em Montenegro mesmo, né? Então, assim, se achar que não consegue dar conta, que prefere, né? Então, procurar, os pais procurar uma psicóloga, claro, que nem tu, ele se sentir à vontade e conversar com o urologista. Claro que o urologista, quando for atender, ele vai ter um atendimento diferenciado para aquele adolescente, né? Claro. Ele vai compreender que as necessidades ali são outras. Sim. É o questionamento. Então, assim, a educação sexual na escola vai ensinar a conhecer o próprio corpo, o autoconhecimento, saber, né, o que eu posso permitir, o que eu não posso permitir, o que daí vai ser um abuso. Sim, né? Com certeza. Então, assim, seria fundamental. E tem professores que se disponibilizam, tem psicólogos, tem os orientadores, tem os orientadores fantásticos em escolas, né? Gente, porque assim, desculpa te interromper, mas muitos pais ainda pensam que psicólogo é só para quem tem problemas. Não é, gente. Na escola, a gente... Sora, quero conversar contigo. Ok. Se é um problema mais ameno, que a gente consegue conversar, tranquilo, conversa com os pais. Muitas vezes já aconteceu comigo, né? Como a gente conversa bastante, alunos vêm falar comigo e eu, quem sabe tu fala com o pai, com a mãe, principalmente com a mãe, né? O menino mais com o pai, a menina mais com a mãe ainda. Sim. E daí, quando não tem como conversar, a professora, não consigo, minha mãe não quer falar comigo, então vamos passar para o orientador. Porque às vezes é mais simples, às vezes o adolescente mesmo faz, né, uma tempestade num copo d'água, não percebe que a mãe, que o pai quer estar ajudando, e daí passa para o orientador. Aí o orientador chama o adolescente e, se necessário, chama os pais. E só depois disso é que, se eles perceberem que realmente é mais grave, passa para o psicólogo. Se os pais não quero levar no psicólogo agora, vai na escola e conversa com o orientador, né? O orientador está ali para ajudar. Mas eu acho, Gina, que o orientador ainda, ele é aquele que circula na escola, não tem intimidade. Então, assim, tem professores que são mais acessíveis. Claro, né? claro. Então, eles vão chegar em quem eles sentem mais segurança, mais confiança, menos medo, né? Porque o medo barra muito os adolescentes e as crianças. É o que eu digo pelo orientador da escola que eu dou aula, né? Então, eu conheço o trabalho dele, ele é maravilhoso, sabe? Ele é de proteger, de aconchegar o aluno, de dar essa confiança. Então, os alunos têm essa confiança. Se ele percebe que não consigo, vamos falar com o nosso orientador? Tá bom, senhor, né? Vamos falar com o orientador. Se é algo mais grave,
né? Que a gente não tem, porque ele tem mais formações, digo da minha escola. Então, assim, porque eu sei que ele dá aquele aconchego para o aluno. Infelizmente, eu não posso falar das outras escolas, mas acredito que deva ser mais ou menos assim. Que eles estão ali justamente para orientar o aluno, né? A gente não está ali para julgar ninguém. Exatamente. Porque eles estão... Para acolher, para orientar, exatamente. Já me pergunto, mas tu não gostaria de dar aula para ensino médio? Eu gosto do sexto ao nono ano. Justamente porque eles precisam, acho que porque eu ter um filho na faixa etária, não sei, eles precisam desse aconchego de ter alguém para conversar, né? E é nessa fase que os pais parecem que têm mais medo, porque daí chega no ensino médio, já estão maior, já dá para conversar melhor. Mas é nessa fase ali dos 11, 12, aos 14, 15, que tem aquele receio, que os hormônios estão e que os pais têm mais receio. Né? Tem muito mais receio de conversar sobre, porque a gente ainda quer que eles sejam crianças, mas eles estão crescendo. É aquele coisa de, meu filho está crescendo, ai meu Deus. Ensino médio já cresceu, já está grande, já se vira sozinho. Sim, já está adolescente. Já está adolescente. Mas ali, é criança, mas não é. Como é que eu vou tratar isso? E esquece que a gente também já foi, né? Sim, que a gente também teve as dúvidas, as inseguranças. Nossa! Né? Ali, às vezes acontece das meninas ter, né, a primeira menstruação na escola. Sim. E a mãe nunca ter falado. Sim, muito. Né? Então isso vai colocar essa menina num constrangimento, porque se ela tem uma professora que é acessível em sala de aula, a professora vai contornar, vai dar uma auxiliada ali para ninguém perceber. Agora a gente sabe que tem professoras que são mais, né, vamos dizer assim, mais profissionais, né? Então ela vai mandar na secretaria, não vai ter cuidados ali para não expor ela. Com certeza. E sabe que os meninos ou também... se é um professor, e daí se é um professor? Aí ele chama a professora. Já me aconteceu isso. De colegas me chamarem para ajudar uma menina. E falando sobre isso, os meninos têm curiosidade também sobre a menstruação, sobre a TPM, porque eles ouvem em casa, a mãe falando, eu tô de TPM, eu tô de TPM, não, me deixa que eu não tô bem, né? Mas eles não sabem. O ano passado aconteceu, em outros anos também, mas o ano passado ficou mais gravado, que o menino queria saber, o menino perguntou o que era aquilo. Aí eu expliquei, tua mãe não fala às vezes que tá com TPM, não tá brava? Sim, Sora. Então, acontece isso. Expliquei de uma forma que ele iria entender, que ele iria compreender. E ele, querido, olhou assim, tomara que isso nunca aconteça comigo. Eu falei, não vai acontecer, meu amor, porque tu não tem o útero, né? Então, assim, sexto ano, ele ainda não tinha noção do próprio corpo dele, do que tinha ou não do corpo. Aí ele olhou pra mim assim, obrigado, prof. Sabe? Aquele olhinho e fala, obrigado, prof. Já ganhou dia, né? Num outro oitavo ano também. Foi muito engraçado que eu entrei em sala de aula, tinha tido também sexto, gente, foi sexto e oitavo. Então, assim, eles não têm idade pra... Prof, lembra que a gente conversou sobre TPM? Sim, lembro. Pois então, minha mãe falou que tava, eu deixei ela bem quietinha. Muito bem, entende? Assim, para compreender nós, mulheres, por que a gente se irrita, por que as meninas, né, têm esses altos e baixos, porque às vezes ela quer ficar sozinha. E o guri, você sabe, né, quem tem filho menino sabe que nessa faixa etária é aquela coisa assim, fica ali cutucando, né? Eu sei porque o meu é assim, cutucando, mas deixa quieto, mas me deixa quieto, tá, né? E não compreende, então assim, tornar uma coisa natural, né? Uma conversa natural e o diálogo, né? O diálogo, o diálogo. Né? Seria perfeito se a gente conseguisse unir pais, professores. Nossa, né? Seria eles maravilhoso. Com o questionamento deles ali, fazer trabalhos que venham a explicar. Então, assim, um programa Muito Prazer veio querendo dizer assim, escolas, olá, de repente, né? Vamos trabalhar mais essa área, vamos ajudar essas crianças. E aqui que começam as mudanças para as futuras gerações. E deixar o aluno fazer o questionamento dele, né? Sim, a gente não precisa impor. Né? A gente não precisa impor.
Eu não imponho nada da relação, né? Mas, Sora, por que tal coisa? Daí, deixa ele vir o questionamento, porque daí a gente vai conseguir entender o que eles estão pensando, porque uma turma tá mais assim, outra turma tá mais assada, outra turma, né, tá pensando de outro jeito. Porque nessa faixa etária tem uns muito infantis, tem uns que já estão... Botar os questionamentos, de repente, numa caixinha. Sim, também. E ali fazer um teatro sobre aquilo, um enredo, né? Claro. Então, chamar atenção, voltando às aulas, de repente, as escolas começarem a pensar, sim, na educação sexual e na maneira de orientação. Orientação, né, para o autoconhecimento, para conhecer o seu corpo, para se proteger dos abusos, né, das doenças transmissíveis, gravidez indesejada. E, Andréia, lembrando que vocês de casa, se repararem numa criança, num adolescente que era muito vivo, que estava sempre conversando, sempre para fora, e de repente se fecha, está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa errada. Um alerta. É um alerta muito grande. Lembrando que a educação sexual, gente, não é ensinar a ter relações, é ensinar a se proteger, se conhecer para evitar relações indesejadas, né? Então, assim, ó, comecem a perceber em casa. É coisa. Uma frase que eu sempre digo que eu não gosto: isso é coisa de adolescente. Não, gente, não é coisa de adolescente. Lembra que vocês já foram adolescentes. Alguma coisa está acontecendo. Pode ter certeza. E muitas vezes não vão querer se abrir por achar que a culpa é sua. Acham, às vezes, que a culpa é sua. Dependendo do abusador, as trocas, né? A chantagem, ele consegue manipular a criança e a criança se sentir culpada. E isso pode dar um problemão. E se a criança não quiser falar para ti, procura um amiguinho, um amigo mais próximo, que vai que tenha falado alguma coisa, né? É extremamente importante ficar, porque agora com a pandemia, os casos de abuso sexual explodiram, infelizmente. E dentro e nos seus próprios lares, né? Muito nossa, muito. Então, o programa Muito Prazer agradece a Gina pela presença e viemos aqui, né, Gina, nessa alerta aí dos pais e para as escolas aproveitarem esses psicólogos, essas pessoas que estão dispostas, né, a ajudar as crianças e os adolescentes. Claro. Obrigada, Andréia. Gente, então prestem atenção nos adolescentes, nas crianças, porque eles precisam de aconchego, de ajuda por parte dos pais e das escolas. Orientação é tudo. Até o próximo programa. Muito prazer.